Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e eu quero dizer para os irmãos que nós vamos fazer um estudo aqui da Bíblia, um estudo da Palavra de Deus, mas eu quero adiantar logo uma coisa. Eu não fico fazendo mirabolância da Bíblia não, viu? Eu não fico trazendo minhas interpretações, meus achômetros, o meu achismo está desligado, tá? Eu não ligo achismo, eu não uso mirabolância teológica não, certo? Apesar de eu ter feito 2 bacharéis em teologia, ter feito um básico no grande templo, ser credenciado como missionário, mas eu não fico fazendo mirabolância da palavra de Deus não. Eu pego a palavra de Deus simples, o que está escrito, o que está dizendo ali. Eu só vou partir para a interpretação se o que está dizendo ali não tiver lógica, mas se tiver lógica e está escrito, não precisa de interpretação, tá? Não precisa ficar arrumando tanta mirabolância. O homem perdeu a imagem, o homem perdeu o homem não perdeu o que não tinha, certo? Se o homem não tinha a semelhança com Deus, então o homem não tinha semelhança com Deus, então não tem essa história de dizer que o homem perdeu a semelhança não. E falar que o homem perdeu a imagem também é mentira. A imagem é aquilo visível, imagem é coisa visível. E falar que Deus é só espírito também, que Deus não tem imagem, claro que tem. Se Deus não tivesse imagem, Ele não tinha feito o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Tá? Vamos deixar de achismo e vamos ver a palavra de Deus conforme está escrito. Temos que obedecer, temos que entender a palavra de Deus conforme está escrito e fazer a interpretação o mínimo possível. Nós podemos fazer interpretação e comparação, mas o mínimo possível. Temos que ir primeiro pelo que está escrito. Temos que ligar no que está escrito, certo? E não está escrito que Deus fez o homem a sua semelhança, então não tem essa de dizer que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, não. Tá certo? É isso que eu quero deixar bem claro. Tá? Se não está escrito que Deus fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança, então não está escrito, então convém não ficar falando, certo? E eu falo o que está escrito, tá? Quem quiser aceitar me ouvir de acordo com o que está escrito, pode ficar assistindo o vídeo. Quem não quiser, quem achar que tem que fazer mirabolância de interpretação aqui e acolá, então já não é comigo. Pode desligar, pode deletar o vídeo, pode passar para outro, pode deixar. Eu quero que você, se você está de acordo em pegar a Bíblia conforme está escrito, então vamos ouvir comigo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A parte A do verso, precisa pegar tudo. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, eu creio que foi num jogo de xadrez, tá? Deus ameaçou armou uma jogada, mas Deus não foi na jogada que ele armou. Deus foi noutra jogada. Por quê? Porque a gente nunca deve dar tudo aos nossos inimigos, mostrar todas as armas que nós temos para o nosso inimigo. Não, nós temos que deixar ele pensar que nós não temos toda aquela imagem, todas aquelas armas, porque quando ele vier contra nós estamos preparados para poder derrubá-lo. Então veja bem aqui, meus queridos, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas ele estava falando com quem? Deus estava falando com Deus podia estar falando com
mais pessoas ali. Mas ele estava falando também com o querubim ungido, que ele ungiu, fez o Lúcifer, o então Lúcifer, porque não é mais. Ele fez o então Lúcifer e falou para ele, ó, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, Deus deu também poder ao inimigo para fazer ser humano também. Como por exemplo Judas Iscariote era da descendência dos filhos da perdição, ou seja, dos filhos do diabo. E por que Deus fez isso? Porque Deus precisava de que o Salvador viesse aqui e fosse sacrificado. Deus precisava do sacrifício de Cristo. Deus já sabia, e Deus já estava no plano de Deus, no plano secreto de Deus, ter filhos. Deus queria ter filhos, e muitos filhos, para povoar o universo. Então Deus precisava de filhos que fossem preparados, filhos que conhecessem o bem e o mal, filhos que alcançasse a sapiência de Deus, que conhecesse o bem e o mal e soubesse lidar e fosse vencedor. Aí então o que Deus fez? Deus ameaçou e falou, e o diabo veio e colocou o Caim, e depois nasceu Abel. Só que Abel era cordeiro demais. Então Deus, o que Deus fez? Deus fez agora, deixou que Caim matou Abel. Então Deus até colocou um sinal em Caim que não era para matar Caim. Por que não era para matar Caim? Porque Deus é bom? Porque Deus é bom? Não. Porque Deus queria salvar Caim? Deus queria dar oportunidade para Caim se arrepender? Não. Deus precisava que nós também tivéssemos um pouco do Caim. Por quê? Porque o Caim veio do diabo, mas o diabo veio de Deus. Quem fez o diabo? Não foi Deus? Então Deus faz o mal. Deus fez o mal. Por que Deus fez o mal? Para que nós, filhos de Deus, fôssemos preparados, tanto no bem quanto no mal. Nós fôssemos preparados para reinar com Ele, para ser filho com Ele, ser vencedor, ser valente. Aí muita gente quer jogar o Adão para baixo. O Adão fracassou, o Adão caiu. Não, senhor, o Adão não. Adão foi vitorioso. Enquanto ele estava sozinho, o diabo certamente fez muitas investidas contra ele, mas que não está escrito, né? Porque nem tudo está escrito na Bíblia. Então o diabo fez muitas investidas contra ele, mas aí ele foi vencedor. E a Bíblia diz também que no caso de Eva ali, ao comer do fruto, a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Se ele não foi enganado, ele fez consciente. E se ele fez consciente, por que ele fez então? Eu só tenho uma conclusão: é o amor que ele tinha por Eva. Até hoje, né? A gente vê muitas histórias, como aquela história lá de Romeu e Julieta. Ambos comeram do veneno lá e morreram. Uma outra música aqui que conta uma história aqui de Ouro Verde, aqui em Goiás, né? Conta a história de uma moça rica e um rapaz pobre, e ambos também morreram. Quer dizer, o amor do homem pela sua esposa, pela sua amada, é muito forte. O próprio Salomão diz que o amor é forte como a morte. Então a minha dedução foi que Adão fez aquilo por amor a Eva. Então a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. E Adão, por amor a Eva, comeu também. Adão foi um vencedor, foi um valente. Tá? Adão foi valente, certo? Mas já estava no plano de Deus que Adão comesse do fruto. Porque até que depois, quando Adão comeu do fruto, no capítulo 3, se não me engano, no verso 22, passou. Capítulo 3, no verso 22,
Está aqui assim: então disse Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Se Deus tinha feito o homem à sua semelhança, e ele não era nem como Deus. Ah, Adão era semelhante. Não, Adão não era não aqui, ó. Aqui está dizendo que Deus, Adão não sabia do bem e o mal ainda. Adão não sabia, não. Não tinha essa história, não. Adão foi feito a semelhança de Deus. Não foi, não. Aqui está dizendo, ó, eis que o homem é como um de nós, nem como Deus. Para ser semelhante, tem que ser como em tudo. Para ser semelhante, tem que ser como em tudo. E Deus, ele não era como Deus nem no saber sobre o bem e o mal. Como é que era semelhante? Não foi semelhante, está provado aqui, ó. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos parar por aqui. Depois a gente faz outro vídeo dando sequência ao assunto. Curte, compartilha, tá, meus irmãos? Nós vamos continuar o estudo no outro vídeo, ok? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Missionário Noemias, ungido pelo próprio Senhor Jesus, credenciado pelo Conselho Mundial dos Teólogos da Evangelical Mission Cristo para as Nações do Rio de Janeiro, há 21 anos atrás. Tá bom, meus queridos? Que Deus te abençoe.